certeza acredita em Deus, né? Porque Deus, ele é um só. E todas as religiões levam para Deus, né? Todos os caminhos levam para Deus. Importante é a gente acreditar, a gente ter fé, né? Será? Meu querido, eu vim aqui agora na parte 3 com vocês. Se você veio agora, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, você não viu parte 2 nem parte 1, eu te aconselho a dar uma conferida primeiro na parte 2 e parte 1, porque você pode ficar um pouco perdidão. Então, se você já viu e agora está no terceiro vídeo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre islamismo, judaísmo e cristianismo. Sim, 3 religiões de uma vez. É claro que cristianismo eu já tenho abordado desde o começo, né? E os comparativos que eu tenho feito é exatamente usando o cristianismo como um dos lados dessa comparação, porque eu sou cristão e é muito mais fácil comparar com a religião que eu conheço de forma mais intensa. Agora, qual que é o objetivo desses vídeos todos e que você já percebeu se você já assistiu os 2 primeiros? É mostrar que não tem como todos os caminhos, todas as religiões estarem levando para o mesmo lugar, porque elas são completamente diferentes. E agora vamos lá. Bom, para começar, por que eu coloquei essas 3 religiões juntas? Porque a origem dessas religiões vem do mesmo lugar, da Torá. Se você nunca ouviu falar, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Alcorão também aceita a Torá. Os muçulmanos aceitam a Torá como o começo das coisas. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses 5 livros são considerados pelas 3 religiões. E agora, aqui vão começar as divergências. Para os islâmicos, Deus é chamado de Alá. Aí você pode estar pensando, será que esse é o nome de Deus? Igual, por exemplo, no Egito a gente tinha Osíris, Ísis, essas coisas? Não necessariamente. Alá é o termo árabe para se referir a Deus. Então, no português nós temos o termo Deus, no inglês você tem o termo God, e por aí vai. Então, em árabe, Deus é Alá, ok? Alá é o termo que se usa para falar Deus em árabe, né? Agora, Alá é só isso? Também não. Por quê? Porque de acordo com o passar do tempo, eles foram se apropriando desse nome Alá, desse termo em hebraico, para se referir ao próprio Deus muçulmano. Por quê? Porque, por exemplo, que quem é muçulmano e mora no Brasil continua usando o termo Alá e não Deus, já que o termo em português para Alá seria Deus. Por quê? Porque Alá é um termo que não pode ser confundido com outras coisas. Eu fui procurar um pouquinho e vi um muçulmano falando sobre, e ele disse assim que, por exemplo, a palavra Deus para eles, se colocar um E e um S no final, vira deuses e vai ficar uma pluralidade. Já a palavra Alá, a gente não tem essa confusão, ela não pode ser colocada no plural. Se colocar um A no final, vira deusa e coloca uma parte feminina da divindade. Já a palavra Alá não pode ser colocada no feminino, porque ela não tem gênero. Ela não é nem masculina nem feminina. E tal. Então eles preferem continuar usando o termo Alá, porque eles acham mais correto. Ok? Isso explicado, vamos partir para algumas coisas importantíssimas e básicas da doutrina. Eu vou fazer aqui um comparativo principalmente do islamismo com o cristianismo, porque o princípio judaico é judaico-cristão, né? O princípio do começo e doutrinário. Né? Os judeus e os cristãos têm o mesmo padrão moral, né? É o mesmo caráter de Deus ali, enfim. Deus, ele é o mesmo. A diferença entre judeus e cristãos está em Cristo Jesus. Está no fato de que os cristãos consideram Jesus como o Messias, o Meshihá. Já os judeus consideram Jesus um charlatão e o Messias ainda não veio. Já os islâmicos, para os islâmicos, Jesus é considerado como um profeta. Jesus é simplesmente um profeta. Assim como os islâmicos também consideram Abraão um profeta, Moisés um profeta, quem mais? Noé um profeta. Os islâmicos consideram essas pessoas profetas. E Jesus está no mesmo nível de todos eles. Agora, o principal profeta para os islâmicos é Mohammed, ou Maomé, em português. Este profeta, Mohammed, ele faz parte, inclusive, de um dos 5 pilares, né? Você precisa declarar isso num dos 5 pilares da religião islâmica. E é logo o primeiro. O primeiro pilar é a recitação do credo. Não existe nenhum Deus além de Alá e Mohammed é o seu profeta. Aqui eu já quero abrir um parêntese só para fazer um comentário. Eu acho interessante que eles precisam sempre recitar isso, de que não existe nenhum Deus como Alá e Mohammed é o seu profeta. Ou seja, toda a ênfase está em Alá e Mohammed. Sempre. Então, mesmo que eles considerem outros como profetas, eles não dão a mesma ênfase, ok? Você pode até procurar, estudar sobre, conhecer a origem da Torá e todas as coisas, mas isso para eles não é tão importante. O importante é que você saiba que Alá é um único Deus, ou seja, eles são monoteístas, por isso que eu coloquei os 3 em comparação, porque essas 3 religiões são monoteístas. E Mohammed também é o seu profeta, é o seu profeta. Interessante, né?
Os seguintes passos, os 4 passos para a religião islâmica são orar 5 vezes ao dia na direção ao Meca, realizar jejum durante o Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, realizar o zakat é a doação de 2,5% do seu lucro pessoal, eles precisam doar sempre. E desde que você tenha condição, você precisa pelo menos uma vez na sua vida fazer uma peregrinação para Meca, que é o lugar sagrado, né, para os muçulmanos. Agora vamos lá, fazendo um comparativo básico entre Jesus e Mohammed. Por quê? Porque o principal ponto de discordância entre as 3 religiões é Jesus. Então vamos lá. Mohammed, olha que interessante. Jesus não pecou e Mohammed sim. Como assim? Então vamos lá, se você pegar o livro dos muçulmanos, o Alcorão, na Surata 40, você vai ver o livro escrito assim: persevera, pois, porque a promessa de Deus é infalível. Implora o perdão das tuas faltas e celebra os louvores do teu Senhor ao anoitecer e ao amanhecer. Interessante que em português foi traduzido como faltas, mas um comentarista, um estudioso muçulmano, um comentarista árabe, ele é muçulmano, tá? Ele define o termo falta como crime, ofensa, pecado, qualquer ação de resultado maligno. Ou seja, o próprio Mohammed pediu perdão das faltas dele. Ele implorou pelo perdão de Deus. E depois, mais pra frente, você vai ver isso acontecendo de novo. Você vai ver, por exemplo, no fim da vida de Mohammed, quando ele estava prestes a morrer, as últimas declarações que você tem registrado dele é dele pedindo perdão para Deus de novo e depois amaldiçoando os cristãos e judeus que faziam templos sobre os túmulos dos seus profetas. Então, assim, ele pedia perdão constantemente, ele pediu perdão, inclusive, pelos pecados que já havia cometido e pelos que ele ainda ia cometer. Tem um texto no Alcorão também que diz isso, eu não lembro em que surata, talvez na 47 ou 48, se você quiser conferir. E é interessante que Jesus, ele é relatado como nunca tendo pecado. Então você vai ver ali em 1 Pedro 2, 21 a 22, em 1 João 3, 5, seus discípulos relatam: Jesus não cometeu pecado. Em João 8, 45 e 46, o próprio Jesus, ele faz um questionamento para as pessoas, ele diz assim: olha, quem dentre vós me convence de pecado? Esse termo me convence era uma clara tentativa de dizer para as pessoas assim: olha, vocês não podem provar que eu estou em pecado. Era um desafio que Jesus estava lançando ali, tá? Esse termo, ninguém me convence de pecado, é isso que realmente quer dizer. Vamos lá. Jesus demonstrou poder e autoridade sobre o reino das trevas, sobre Satanás. Então você vê Jesus expulsando demônios, ungindo os seus discípulos para que eles expulsassem demônios. O relato é que os discípulos recebiam o poder de Jesus e continuavam expulsando demônios. Então você vê constantemente Jesus exercendo o seu poder e a sua autoridade sobre o reino das trevas. Por outro lado, Mohammed, você vê alguns relatos dele no Hadith, que são os comentários dos outros livros que não são do Alcorão, mas que também são considerados sagrados para os muçulmanos. Esses livros que comentam sobre a vida de Mohammed, porque só para você entender, né? Os muçulmanos, eles têm esses pés assim da religião deles. Então não é só o Alcorão que é importante para os muçulmanos, é o Alcorão e a vida de Mohammed também. E a vida de Mohammed está relatado nesses hadiths. Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu não conheço certinho a pronúncia árabe. I am sorry, I don't speak English. Very good. Mas são os termos diferentes aqui. Se você for ler os hadiths, né, aqui eu coloquei o relato de Aisha no Bukhari, você vai ver que Mohammed, ele tinha medo de encantamentos e por um momento parece que ele foi encantado ali. Então assim, Mohammed tinha uma relação de medo e de separação com os encantamentos, com esse mundo, né, do mal. Próximo ponto, Jesus permite e Mohammed, ele oprime. E sim, eu não tô querendo gerar aqui uma confusão, mas é claro, na Surata 9, no verso 5, diz assim: mas quanto aos meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os, porém caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat. Abri-lhes o caminho, sabeis que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. E aí você vai ver alguns muçulmanos traduzindo essa surata e mais várias outras, tá? Essa eu coloquei aqui só como exemplo, mas tem outras declarações, tem declarações do Hadith a respeito de declarações que foram feitas pelo Mohammed mesmo, por Maomé, falando a respeito disso, de como deveriam ser mortos os idólatras. E aí os muçulmanos vão dizer para você que não, isso aqui foi mal interpretado, na verdade não é morto, eles podem ser livres para escolher o que quiserem. Mas, gente, tá escrito exatamente isso no texto.
Então, você tentar criar uma outra interpretação além do que está escrito matai-os. Outro termo aqui também, acossai-os. É claro, é evidente. Enquanto Jesus, a gente vê em Mateus 6,24, ele dizendo assim, olha, se alguém quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. O termo se implica em liberdade. Deus falou assim, olha, se você quiser, você é livre para vir. E esse é o princípio, tanto é que se você for ver, os países de origem cristã, onde o cristianismo foi o berço daquele país, ele tem a característica de liberdade de expressão, de liberdade religiosa. Por quê? Porque um verdadeiro cristão, ele entende a liberdade de alguém em seguir a Cristo ou em seguir qualquer coisa que ele queira acreditar. Enquanto Muhammad, a gente entende que não é bem assim. Por mais que no politicamente correto e naquilo que é moral hoje para a sociedade, eles considerem esse texto de uma forma um pouco diferente, não é o que está escrito. Mais um ponto aqui, ó. Jesus clama ser Deus. Em Lucas 19:10, você vai ver Jesus clamando ser Deus. E qual é o termo que Jesus usa para clamar ser Deus? Como assim? Jesus falou assim, eu sou Deus? Ele falou assim, o Filho do Homem. Jesus faz o uso desse termo, né, se referindo à sua pessoa. E quando ele diz Filho do Homem, o cabelo dos religiosos da época dos judeus deveriam ficar em pé. Por quê? Porque o termo Filho do Homem se remete a Daniel 7, onde Daniel fala a respeito do Filho do Homem que viria no meio das nuvens e ele receberia glória, poder e honra, o reino eterno seria controlado por ele. Ou seja, o Messias, a profecia messiânica, fala a respeito do Filho do Homem, esse ser celestial, esse ser que vem pelos céus. Então, quando Jesus diz ser esse cara, o Filho do Homem, ele está clamando ser Deus, a profecia messiânica. E aí, os muçulmanos vão dizer, não, Jesus nunca clamou ser Deus. Esse termo, meu querido, quando ele diz filho do homem, não é filho de José, tá? Não é filho de Maria, não é isso que ele está querendo dizer, não está clamando a humanidade dele. Filho do homem é o termo onde Jesus clama a sua divindade, onde ele afirma ser Deus. E alguns exemplos aqui, eu vou dar mais 2 exemplos aqui de por que os cristãos islâmicos não podem ter o mesmo Deus, tá? No Alcorão, Alá diz ser o primeiro e o último, tá lá na surata 57, verso 3. E em Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus clamou ser o primeiro e o último. Então Jesus, ele faz uma afirmação que também é feita pelo próprio Deus dos muçulmanos. Ou seja, Jesus está se colocando no mesmo patamar na visão muçulmana, tá? Olhando aqui como muçulmano para as declarações de Jesus. Jesus afirmou ser Deus, assim como Alá disse ser Deus. O primeiro e o último, Jesus também, primeiro e último. No Alcorão, Alá diz ser aquele que julgará o mundo. Na surata 22, versículos 56 e 57. No Novo Testamento, Jesus diz ser aquele quem julgará o mundo. Também no mesmo patamar do que os muçulmanos diriam ser Deus. Então você não pode olhar para Jesus enquanto muçulmano, tá? Você pode ser muçulmano, a gente dá liberdade de ser muçulmano. Se você está me ouvindo e você é um muçulmano, você tem liberdade. Agora, o ponto é, você não pode olhar para Jesus e dizer que Jesus é um profeta, porque ele não pode ser só um profeta. Ou ele é um mentiroso para você, ou ele realmente é o Filho de Deus. Você não pode considerar Jesus só um profeta, porque ele fez declarações que não podem caber somente num profeta. E de tudo que eu falei, eu quero concluir com a seguinte frase, de que por meio de Jesus não tem como as 3 religiões estarem indo para o mesmo lugar. Se coloque você agora no lugar de Jesus, sendo Deus, você vai receber um cristão diante da sua presença, um judeu e um muçulmano. Se você não acredita no cristianismo como verdade e assistiu até aqui, pelo menos considere, tá? Considere como se o cristianismo fosse verdade para você. E aí você chega diante de um cristão, que seria, já que o cristianismo é verdade, você está na posição de Jesus, seria aquele que realmente te ouviu, aquele que te obedeceu, aquele que realmente fez aquilo que deveria ser feito, que te honrou. E aí você vai chegar também diante de um judeu que disse para você que você é um charlatão, que você é um mentiroso, que matou o seu filho, que matou você, né? Que negou toda a sua... que negou todo o seu trabalho, tudo aquilo que você veio para fazer nessa terra, ele nega, continua negando, de pés juntos, e amaldiçoa você. E você também vai pegar um muçulmano que olhou para você e falou assim, você é só mais um. Então você fez todo aquele trabalho para ele olhar para você e falar, você é só mais um, e não se apropriou do seu sacrifício. Você vai olhar para esses 3, e esses 3 estão vindo na mesma direção? Pensa logicamente se isso faz sentido para você. Como que os 3 estão vindo para você? Você vai abraçar os 3 e falar assim, você me honrou, meu filho, obrigado, seja bem-vindo. Você que me achava um charlatão, chega mais, cara, me chamava de mentiroso, pode vir.
Ah, você que me achava só mais um, chega aqui também, chega aqui, pode vir. Todo mundo vai... Que negócio é esse? Você percebe que é logicamente impossível? Isso é racionalmente impossível. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É isso que eu queria concluir com vocês aqui. Eu quero concluir que não tem como essas três religiões, assim como o budismo e o hinduísmo, que são completamente diferentes dessas religiões monoteístas, não tem como todas elas estarem andando no mesmo lugar. Não tem como. Em direção ao mesmo lugar. Não tem como elas estarem andando, né, juntas para o mesmo lugar. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Né? É claro que é um vídeo bem rápido, tá? Não me aprofundei muito aqui na religião muçulmana, nem no judaísmo, mas eu peguei alguns pontos só para mostrar para você, pontos básicos, simples, para mostrar para você que são religiões totalmente diferentes, com princípios básicos diferentes, que creem em coisas totalmente diferentes. É isso. Até o próximo vídeo, nós falaremos sobre satanismo e espiritismo. Fui!